Beleza? Tamo aí mais uma vez. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Todo Tempo Podcast. Eu sou Renato Zóia e ali do meu ladinho, mais uma vez, estou na área, meu povo. Estúdios Edson. Do Todo Tempo Podcast, todo sábado. Aí. Que maravilha, às né? 19 horas. Perfeito. Curte aí o nosso vídeo, por favor. Dá um compartilhada aí e comenta aí pra gente aí o que você tá achando. Lembrando que hoje é o nosso segundo vídeo da continuação do sábado passado. Se você não viu o sábado passado, depois você vê. Mas você pode seguir por esse mesmo, tá bom? Essa mensagem de hoje tem a ver com... Outro dia, Edson, um parênteses. Eu ouvi de uma amiga, ela é casada e tem 2 filhos e o relacionamento dela passa por todas as coisas de qualquer relacionamento, momentos muito bons, momentos preocupantes, momentos que você precisa do parceiro. E aí ela falou assim, mas tem uma coisa que eu aprendi somente vivendo o relacionamento, que é você precisa escolher a pessoa que você tá todos os dias. Uma coisa assim, você escolheu casar com a pessoa e deu o sim lá, né? E aí acabou. Agora você segue ali com aquela pessoa e vai, né, ficar o resto da vida com ela. Cara, é uma parada de você escolher a pessoa todos os dias. Porque todos os dias você vai olhar para aquela pessoa e vai ter o dia que você vai querer estar sozinho. Sei lá, pode ser que tenha um dia que você queria somente ficar enclausurado no seu quarto. Mas aquela pessoa tá ali. Mas vai ter um dia que essa pessoa, por exemplo, pode trabalhar viajando e você queria ter alguém do teu lado ali naquele momento. E você naquele dia, naquele momento, não vai ter. E aí, essas coisas elas fazem com que a gente seja mais forte do que essas sensações e vontades pessoais para dizer, ok, eu não tenho agora, mas essa pessoa que eu escolhi estar, eu escolho ela mais uma vez, mesmo que hoje eu esteja sozinho aqui nesse momento, que eu queria estar com a pessoa. E daqui a pouco você de novo percebe o quão é bom estar com aquela pessoa que você escolheu estar. E aí os votos se renovam. E é por isso que existe bodas de prata, bodas de ouro, e aí vai. E essas bodas são uma convenção, né? Que tem uma numeração de dias, de tempo, né? De anos e tal. Essa outra que você está falando é diária, né? Ela é o sim que você tem que dizer todo dia. E eu acho que você só consegue chegar a uma bodas de prata se você escolher todo dia, né, cara? Eis a questão, né, man? E esses vídeos que a gente está fazendo, ele tem a ver exatamente com isso. Um dia você deu um sim para Cristo, para Deus, para seguir o seu Salvador. E seguir a Deus, dar um sim todos os dias ao nosso Deus, exige comportamentos, posturas, conduta. Existe você realmente olhar para si mesmo e se colocar perante esse sim. E quando esse sim, ele realmente está vivo em nós, a gente olha para as circunstâncias à nossa volta, e independente delas, você ganha uma força que vem do próprio Deus para
ultrapassar essas questões da emoção e de novo dizer: sim, Senhor, eu escolho te seguir. Eu escolho renunciar às coisas, os meus desejos egoístas. Eu escolho realmente de volta olhar para o Senhor e continuar no caminho que eu escolhi lá atrás. E todos os dias isso se renova. E é muito bom quando você vê novamente o sol nascer no outro dia. E é como você, após ter passado uma noite mais difícil, é como você ver o sol nascer e uma paz junto com esse sol, velho. É um negócio assim, mais lindo. E é ali que você levanta da tua cama e quando você sai para trabalhar, ou quando você vai ao mercado, ou quando você faz as suas coisas diárias, ou encontra com teu filho na sua casa, ou a tua esposa, ou teu marido, ou um irmão, ou um amigo, você, mesmo com as suas questões ainda não resolvidas, você procura agir da melhor maneira. Você procura fazer as coisas de bem, sabe? Você procura, quando vai ao mercado, devolver o carrinho. Você procura, quando pega alguma coisa que você desistiu de comprar, devolve na prateleira que você pegou. Quando você vê uma roupa de um varal de alguém que caiu, você toma essa roupa e coloca de volta no varal e essa pessoa nem viu que a roupa caiu. Essas coisas, elas fazem com que a gente haja não para os homens, mas para o próprio Deus que você escolheu seguir. Tudo que a gente faz é como que para Ele e não para os outros. Os outros vão receber aquilo que Ele mesmo se sente feliz em receber de nós. O Senhor, Ele se sente feliz, Ele gosta, Ele se sente amado quando a gente faz aquilo que Ele pediu. E Ele pediu que a gente amasse Ele com a nossa vida, com como você olha para os seus filhos, para sua esposa, para os seus amigos, no seu trabalho e tudo. E é curioso que quando você vive a vida, vai fazendo as coisas, muitas vezes a gente tá naquela posição de antigamente, né? Porque você tem um jeito de ser, uma maneira de agir com todo mundo. E às vezes você se pega naquele mesmo lugar. E é ali que você precisa novamente renovar os votos e dar sim de novo para Ele e seguir escolhendo o Deus que age dentro de nós. Porque Deus, ele tá interessado no que está dentro de nós, né? No nosso coração, na nossa mente. É a primeira coisa que Ele vai mover. Em Jeremias 17, no versículo 10, Ele fala assim, ó: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as coisas que essa pessoa faz. Deus examina profundamente o coração e a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude. Mesmo que você às vezes não tem pessoas que te ajudem, ou em alguns momentos que você se sente só, ou que você procura por alguma direção ou por algum conselho,
o conselho melhor que a gente poderia receber de alguém, eu acho, na minha opinião aqui, se eu pudesse te dar um conselho e eu dou ele a mim mesmo, conheça mais do Deus que você segue. Só isso, cara. À medida que você conhece mais de Deus, de maneira espontânea, por consequência, você passa a modificar o coração. Não se explica isso. Porque é uma graça, é uma ação que vem do próprio Deus. Deus examina o nosso coração não para provar se você é um pecador, se você faz coisas erradas ou não. O tempo todo, se Ele está examinando se você está fazendo um trem que é errado ou que é certo. Não, Deus não... Imagina, nós todos temos uma tendência já, desde o princípio, a não sabermos escolher. A escolher errado, entendeu? A mirar errado e a flecha atingir errado o alvo. Deus, isso não é novidade nenhuma para Ele. Porque quando Ele botou Adão lá naquele jardim, Adão só tinha que fazer uma escolha certa. Mas se tem uma coisa que ele não fez, foi isso. E a gente sabe. Ele fazendo a escolha errada, bastou. E ele sabe que nós, de nós mesmos, não poderíamos fazer a escolha certa. Ou senão, estaríamos todos no jardim até hoje, imortais, vivendo com Deus, desfrutando de todo aquele ambiente maravilhoso. Mas não é a realidade. E o Senhor, Deus, já sabe. Ele está falando isso aqui para a gente ter certeza que Ele sabe quem nós somos. Para que quando você tem uma atitude com alguém, que não adianta você ter uma atitude com alguém e se vangloriar por ela. Porque Ele sabe que dentro de você se passa coisas horríveis, assim como dentro de mim aqui. Toda hora a gente pensa uma coisa que não deve, não é? Toda hora a gente tem comportamentos que a gente mesmo fala: ei, por que eu fiz aquilo, gente? Aqui, Ele só está dizendo assim: eu te conheço como você é, não como você quer se mostrar. Por isso que existe hipocrisia, né? Porque, embora a pessoa faça, não é o que ela é. Mas aí a gente pode pensar, somos todos hipócritas, né? Mas não é o que eu penso. Eu penso que pode haver hipocrisia, sim, de nós, mas não é que somos hipócritas, é que nos rendemos. Essa é a única diferença. É que quando você se rende, você abandona um certo orgulho e uma vaidade diante de achar que pode escolher e acertar todo o tempo. E a gente não sabe nem mesmo se amanhã a gente vai acordar com saúde. Mas existe uma certa vaidade ali que nem todo mundo enxerga. E Deus escreve, né? Através de Pedro: aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será rebaixado, né? E quando você realmente compreende que esse Deus que a gente segue, Ele realmente sabe tudo que está dentro de nós, a única alternativa nossa é aquela que fez a gente escolher Ele a primeira vez, que a gente chama de conversão, que a gente chama de você arrependeu, né? Que é mudar o caminho. Você agora é dele. Você foi comprado pelo sangue e você é salvo por um Deus que, tendo visto a gente por dentro como somos, ainda quis nos reconciliar com o paraíso. Nos quis
conciliar com a bondade extrema de Deus, com toda a herança que tinha de Cristo. Nos quis ainda dar tudo aquilo que é o que mais a gente sente falta, que é ter uma vida que não acaba. A gente sente falta das coisas que se passam. Por exemplo, seus cabelos que caíram, ou os seus cabelos que não são mais pretos e eles ficaram brancos, ou um dente que você perdeu ele. Tudo isso são coisas que a gente perde ao longo da vida, que a gente em algum momento pode sentir falta. Mas Deus, Ele está restituindo a gente de todas essas coisas. O nosso mundo não acaba aqui. A gente segue e virá um mundo vindouro, onde as coisas serão completamente restauradas. Hoje, em parte, mas haverá o dia que será totalmente, tudo. Seremos um corpo completamente novo, feito de novo, glorioso, imortal e incorruptível. Quer dizer, dentro de nós não vai mais haver o que há hoje. Por isso que hoje a gente precisa desse Espírito que habita em nós. Para quê? Para quando a gente tiver uma atitude do que é aquilo que é a nossa carne, aquilo que falha ainda, a gente olhar para o Espírito que está em nós e falar, mas eu estou selado. E há uma garantia em mim que faz eu permanecer para sempre nas graças, na herança, nas coisas boas que Deus tem para mim. Por isso o seu futuro ele é de esperança. E não é o futuro só para a vida vindoura, que é quando Cristo volta. Mas agora, em vida, amanhã, essa semana, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, a nossa esperança está no lugar certo. Aquele que tudo pode fazer é aquele a qual a gente escolhe seguir. A gente se rende porque de nós não pode vir nada de bom, senão dele mesmo. Estamos a gente submetido a ele, o seu futuro só pode ser bom, não tem outro lugar. Por isso que ele diz, eu examino o teu coração, eu sei de tudo. Toda vez que a gente quiser fazer algo que seja agradável a Deus, é ser honesto. Só isso. Porque ele sabe de tudo. E é por isso que nós não seremos hipócritas. Porque a gente admite e fala, realmente, tem hora que eu não sou bom mesmo. Realmente eu preciso desse Deus. Se não fosse ele, quiçá jamais conseguiria alcançar isso aqui. Se não fosse ele, eu sei de mim mesmo, eu tenho vivido a minha vida. Eu falo pro Edson muitas vezes isso e falo, cara, Deus mudou a minha vida em muitos aspectos, principalmente na minha profissão. E não canso de repetir, falo pro Edson e falo para outras pessoas, eu não sei o que está acontecendo, porque não sou eu que faço, é ele mesmo. E eu sei que de mim não seria capaz, eu não teria condições de fazer acontecer todas essas coisas que me acontecem. Porque eu já tentei, eu já fiz de outra maneira em outros tempos, antes dele, antes do sim. Mas depois do sim é como virar uma página, pá! E aí ele aparece com todas essas coisas, cara. E aí é pra ter certeza de você olhar e falar, meu Deus, só poderia ser do Senhor, da onde que veio isso? Você racionalmente não consegue compreender, mas são coisas boas, muito boas. Então, o que eu posso dizer para vocês? É isso, conhecer a Ele, ser honesto, porque Ele sonda tudo sobre nós, a honestidade. E você passa a agir de uma boa maneira porque você ama Ele. Você passa a amar tanto o que Ele fez por você, o que Ele está fazendo por você. Você olha, porque existe uma paz, existe essas coisas que são materiais, que acontecem também,
Porque o Deus, ele é o Deus da matéria, do visível e do invisível. Então, tanto as coisas que são internas, suas questões, como as que são visíveis aqui, todas elas ele move. E você vê elas em todas essas coisas. Você vê ele. E quando você passa a ver essas coisas, isso parece que... é ali que você se rende e fala: que Deus é esse, cara? Que me escolheu e que vem a mim sem que eu faça algo em troca, senão só me render, velho. Isso é doido demais de pensar, ué. E a gente sabe que o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi a rei, ele foi lá e rolou uma coisa muito curiosa, que é... Jessé era uma família grande, muitos filhos, e ele apresentou vários filhos, menos aquele escolhido. E aí a gente sabe que Samuel chega lá, que é o profeta, está ungido por Deus para poder abençoar o novo rei de Israel. Samuel olha um cara fortão, bonitão, não sei o que, já era soldado do rei da época, e fala: com certeza é esse que o Senhor vai escolher, esse aqui que eu vou ungir. E no entanto, no íntimo de Samuel, Deus fala assim: Samuel, eu, o seu Deus, não escolhe as pessoas conforme os olhos do mundo. Eu não vejo como vocês veem. Eu, no entanto, sondo o coração. E eu já escolhi um outro, e não esse. Não é esse Samuel. O Samuel se engana pelos olhos. Mas Deus fala com ele: não é esse. Quer dizer, o coração desse homem não era como Deus desejava. Um coração honesto. A gente sabe que Davi várias vezes se arrependeu. A gente sabe que Davi muitas vezes errou depois. Mas Davi, ele é famoso por se arrepender rapidamente, por olhar para aquilo e falar: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a sua presença. Não tira de mim o seu lugar, o teu espírito, mantenha-se perto de mim. Davi valorizava mais o Senhor que tudo que estava ao redor dele. Ele amava o Deus que fez com ele tudo que ele viu, exatamente como de maneira simples aqui eu disse sobre a minha vida. Eu amo o Senhor porque eu vejo ele em mim, eu vejo ele na minha vida, eu vejo ele atuando nas minhas coisas. É um relacionamento de olho para olho. Engraçado, Jesus também, quando esteve aqui, quando ele foi curar o paralítico que levaram para ele, que desceu do teto, alguns fariseus que estavam ali perto, em seu coração, julgava Cristo. Porque Cristo falou assim: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E eles em teu coração dizia: como assim que um homem pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar. Cristo, entendendo que estava no íntimo desses caras, olha para ele e fala assim: ei, só Deus. Ele fala para os fariseus: ei, por que esse homem fala dessa maneira? Só Deus poderia perdoar os pecados. Ele fala exatamente o que aqueles homens pensam no íntimo. Aí Cristo fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de fazer as paradas tudo aqui, eu vou dizer para ele: levanta e anda, tu tá curado. E o homem sai andando na frente daqueles caras, velho. E pra gente ter certeza dessas coisas, tá aqui a palavra de que Deus, ele examina muito mais a fundo, né? Sempre. E Provérbios tá cheio de conselhos sobre o nosso íntimo, como devemos guardar o nosso coração, guardar para ele. E em Colossenses 3:23 tem uma mensagem sensacional para você, que é: tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como que para o Senhor, e não
para homens. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como que para Deus, e não para os homens. Quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na rua, no mercado, quando você fizer qualquer coisa, não faça para ninguém ver. Faça para o Deus que você escolheu seguir. Para o Deus que você deu sim, entendeu? Toda vez que você receber alguma coisa, declare a Ele. Toda vez que você for ser bom com alguém, quando essa pessoa quiser saber por que você está fazendo isso, você pode declarar: porque Deus me tocou para fazer isso para você. É coisa dele. Ele mesmo está pedindo para eu fazer. Porque essa pessoa, embora seja muito bom receber um elogio, um agradecimento, e a gente quer receber e vai ser muito bom receber, as honras são todas dele. Quando você sabe que tudo que você tem não veio de você, mas vem dele mesmo, você nem se orgulha daquilo que você tem. Porque todas as coisas vêm da mesma fonte. Você só o ama. E amar a Deus muitas vezes é se render a Ele. É render-se, é se entregar, se jogar, se colocar lá e deixar que Ele cumpra e que Ele mesmo faça. Ele é Deus, deixe que Ele faça. E a gente vai ver somente a mão dele e vai agradecer, só ser grato. Esses homens aqui andaram somente por dizer sim todos os dias ao mesmo Deus. Eu finalizo dizendo que em Filipenses 4, vou achar aqui rapidinho para vocês, estamos bem no finalzinho, 4, versículo 8, ele ajuda a gente a manter a nossa mente sã e seguindo os princípios daquele que a gente escolheu. Paulo fala assim, verdadeiro é aquele que mantém a sua mente em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensai. Conservai a sua mente nas coisas boas, e o seu coração será honesto, e você vai ver que você vai fazer tudo ao seu redor, para todos à tua volta, como que para o Senhor, e não para essas pessoas. Essas pessoas vão se beneficiar do Deus que está dentro de nós, que vai sair de dentro de nós para o bem daqueles que estão à nossa volta, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Fico aqui com essa mensagem, espero que você tenha entendido, e ainda a gente tem mais um episódio dessa mesma mensagem, que é dizer sim pro Deus que você um dia escolheu, todos os dias. Valeu? O Edson ficou ali na boa. Hoje estava só absorvendo. Deus abençoe a sua semana, abençoe vocês. Até o próximo sábado, às 7 horas. Esse é o canal que te afirma: Deus é bom todo o tempo. Tchau pra vocês.